Então, o senhor estava dizendo, né, como foi esse processo, o senhor recebeu a ligação e se via, como o senhor mesmo disse, o menos preparado então. É, porque para ser bispo a gente não se prepara, né? No sentido de eu vou ser bispo, eu quero ser bispo, eu vou me preparar, eu vou fazer um curso, isso não existe na Sim, prática, né? aham. Porque a gente vive no trabalho da gente e o ser bispo é uma eleição, é uma escolha que é feita, uma nomeação. Então, no máximo, alguém pode, todo mundo vê aquele padre, ele podia ser bispo, tem condições de ser, isso às vezes se tem, mas às vezes ele mesmo Não tem, se ele já percebe, tem né. uma opção, até uma opção de não ser, né? Tanto assim que há muitos padres que não aceitam. Né? No Brasil, em torno de 20 a 30%, segundo eu tenho ouvido dizer por parte dos Existe essa setores. possibilidade. Existe a possibilidade, né? Mas é claro que para isso tem que ter algum argumento, né? Sim, Porque quando a gente fica padre, a gente se torna totalmente disponível para a sim, igreja. sim, sim, E a gente sabe que a igreja precisa de bispos. Né? sim, Então, ah, não é assim uma coisa fácil a gente ficar de consciência tranquila dizendo eu não aceito. sim. É como quando na diocese o bispo precisa de um padre que ele poderia, por uma missão que ele poderia aceitar, ele diz, não, eu não aceito, eu não quero. Sim, É muito ruim, porque a gente acaba não podendo dispor as pessoas de que a gente precisa. claro. Até E porque existe uma motivação, não é simplesmente porque hoje eu acordei e eu quero escolher alguém para ser bispo, né. isso. Existe uma motivação para que a igreja faça isso. E depois a diocese, não é que ela é uma empresa para a qual os donos, enfim, os patrões, o patrão eh, contrata pessoas, vai buscar em outro lugar para o serviço, que depois demite quando não precisa, Sim, quando a pessoa não serve. A diocese, a igreja é uma outra coisa, forma o padre passa a integrar uma família, é como um filho quando nasce, é daquela família, não é assim que o pai e a mãe podem lavar as mãos diante do filho que eles sim, geraram, que claro. eles têm, né? Então, na igreja também é assim. Então, assim como o bispo não pode ser mais nem menos dispensar o padre e se ver livre dele, o padre também não pode dispensar o bispo. Entende? É um Sim, claro. compromisso mútuo, né? Normalmente se chama isso de obediência, Sim, mas talvez a obediência tenha aquele peso da obediência. Mas, na verdade, é uma obediência de comunhão, de unidade, de colaboração mútua, de diálogo, de entreajuda, esse companheirismo, né? sim, Que é bom que haja na família também, entre marido e claro. mulher, pais e filhos, enfim, entre os irmãos. Então, a gente não é fácil dizer não. Eu não consegui dizer não. Talvez, às vezes eu até penso que se eu fosse mais despachado, assim, digamos, eu diria, não serve para mim. Mas eu não tive coragem de dizer não. Sim, Realmente não. Eu acabei dizendo sim, com muito medo, digamos assim, com aflição, mas pedi a Deus que me ajudasse e sempre me firmei nisso. Não vou ter que dar conta sozinho da diocese. Eu vou ter pares que me ajudam, vou ter leigos que ajudam, e por isso eu uso muito isso, me sirvo muito disso. Eu defendo muito a necessidade de conselhos. Aqui, quem trabalha mais próximo já viu. sim, Muito é conselho de pastoral, conselho de economia, equipes de trabalho. A igreja pede que seja assim, né? E eu me afino muito bem com essa visão. Eu não acredito que alguém sozinho sabe tudo, que é bom que alguém determine sozinho as coisas, como quem seja o único que detém o poder. Esse tipo de coisa não é do Evangelho, não é da sim, igreja, né? Do Evangelho é a comunhão, é aquilo que nós aprendemos a partir da Trindade, aquilo que Jesus nos deu a conhecer e que recebeu do Pai, como ele mesmo diz, né? sim, Que é o amor mútuo, que é de fato esse apoio mútuo. Então, de fato, ser bispo para mim não é que seja um privilégio, uma distinção. Pode parecer por várias razões, mas eu assumo como um serviço realmente. Né? Eu sou bispo e tento dar conta do meu recado servindo. Tanto assim que eu vim aqui, vesti a camisa, comecei a trabalhar já direto e não faço distinção entre estar aqui e onde eu estava, de onde eu vim. Eu sempre fui assim. Mesmo quando eu era ainda assim esse estudante, eu não era aquele tipo assim que escolhia as matérias que gostava. Eu tinha que estudar todas. Eu sabia que precisava estudar tudo, aprender tudo, mesmo aquelas que eu não gostasse. sim. Então também assim eu me entrego inteiro ao serviço, dou o melhor que eu posso com as minhas limitações. Quando vejo que falhei, eu me recomponho, digamos assim, e tento acertar, fazer melhor. Sim. E o senhor é de uma família já de berço católico? Sim, Quantos sim. irmãos? Se tem Mas irmãos, né? eu sou de uma família do interior, da roça. Meu pai era carpinteiro e
trabalhava também como marceneiro, fazia móveis, se fosse o caso, construía casas, se fosse preciso ele construía sozinho uma casa, mas ele construía, ele sabia fazer isso. Sim. E não é que ele tivesse estudado para isso, é tudo uma intuição dele, porque ele não teve escola, pai, né? A mãe teve escola. Mas nós trabalhamos na roça, o pai como carpinteiro, mas nós todos na roça. Então eu sou bem do interior, mas de uma comunidade católica. Próximo de nós havia os evangélicos luteranos, com quem nos dávamos muito bem, havia uma relação próxima, as famílias se davam bem, nunca houve problemas entre nós e os luteranos. Sim, sim. Mas os vizinhos mais próximos eram católicos. Só que vizinhos mais próximos na roça, a gente que mora atrás dos muros, assim, então não é que fosse tão perto, né? Então eu vim assim, vim do interior, a gente era de origem alemã, né? Então lá em casa a gente falava só alemão. Fui para a escola, na escola eu comecei a falar mais o português, com todas aquelas limitações, éramos todos assim lá. Viu só? Então, a gente falava alemão, ouvia o português, então o português estava nos ouvidos da gente, mas a gente falava o alemão, em casa, com os vizinhos, todo mundo. E hoje, quando a família se reúne, fala... a gente fala mais o português, mas a gente passa do português para o alemão, conforme o que quer dizer. E todo mundo se entende. Todo mundo se entende. Então, a gente tem lá em casa, porque todos nós depois estudamos, o pai e a mãe, com as limitações que eles tinham de estudos, eles nos deram tudo o que puderam para estudar. Então, todos nós pudemos fazer, na época, além do primário, como se chamava, o ginásio, o segundo grau, que era o ensino fundamental, e depois todos fizemos faculdades, todo mundo tem uma formação universitária. E então, com isso, nós temos assuntos para conversar para os quais não temos vocabulário, né? Então, às vezes, a gente tem que falar o português mesmo, porque aí no alemão a gente não sabe dizer. Sim. Mas entre nós, assim, a gente... Até é interessante que nós não estudamos alemão clássico, nós falamos o Hunsrück, o mesmo daqui. Ele é diferente um pouco, mas é o tal do dialeto do Hunsrück. Então, quando nos comunicamos no WhatsApp, por exemplo, a gente escreve como pronuncia. Então, a gente se comunica em alemão entre nós. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Meu irmão não usa muito desse meio, porque ele saiu de casa muito cedo. Eu acho que ele... Nunca nos falamos sobre isso, mas acho que ele tem dificuldade de fazer isso. Mas eu, meus irmãos, a gente se comunica, às vezes, escrevendo como a gente pronuncia o nosso alemão. Então, isso nos aproxima, enfim, Sim. É uma coisa assim muito livre de fazer isso. Algo próprio da família mesmo. Nenhuma pessoa que fosse ler isso ia entender o que nós escrevemos lá. É bom, né? Não tem como alguém que vai tentar ali do seu lado ver o que o senhor está mandando não vai conseguir entender. Então é assim. A vida minha surgiu lá, no interior, na roça. Sou menino tímido, fui para o seminário com 12 anos. Desde criança já? Com 12 anos para o seminário. Passei 15 anos como seminarista no seminário. Desses 15 anos, foi no 14º e meio, né? Então foi em junho de 79, 30 de junho, que eu me ordenei padre. E eu fiquei no seminário até o final do ano, completando assim 15 anos. Depois o bispo mandou de volta para o seminário, porque estava na formação. E eu fiquei 29 anos trabalhando na formação. 12 no seminário, 17 no outro, depois 3 anos numa paróquia. Nesse 3º ano, eu fui administrador da arquidiocese, quando era sede vacante. Aí veio o arcebispo, e aí depois desses 3 anos, aí eu fiquei como ecônomo até setembro, quando fui nomeado bispo de Tubarão, e lá eu fiquei então até março do ano passado. Quantos anos o senhor ficou em Tubarão? 9 anos e 4 meses. Bastante tempo. E eu, em dezembro do ano retrasado, eu fui comunicado que viria para cá. Mas só em janeiro, dia 19, se não me engano, foi anunciado aqui. Sim, isso aí. E aí eu assumi dia 27 de março aqui. E aí vim para cá inteiro com tudo e pronto. Sim. O senhor falou, né, que o senhor ficou ali em 2 seminários e até o ano passado, eu não sei quanto tempo, eu não sei se é de ano em ano que troca, a questão da... O senhor era presidente da Comissão dos Ministérios Ordenados. É de ano em ano que muda? Não. A CNBB, a nossa Conferência Episcopal, ela tem para cada mandato um quadriênio. Então, de 4 em 4 anos fazem seleções para a nova presidência, para os presidentes das comissões e outras funções. E eu fui presidente do Regional Sul 4, que no Brasil o Brasil é muito grande, né? Sim. É uma enormidade, né? A gente não se dá conta. Eu conto sempre que eu me assustei quando
uns anos atrás, eu soube que só lá no Xingu havia uma diocese do tamanho da Itália. Uma Nossa, coisa. imagina. É. Então, o Brasil é extenso São demais, né? realidades que o É, mundo todo não não, prova que aqui no Brasil é necessário, né? é. Então, nós somos organizados em 19 regionais. A Conferência Episcopal se organizou 19 regionais no Brasil. Aqui, o Rio Grande do Sul é um regional. Que é o Sul O 3. Sul 3. Santa Catarina também é um regional só. É o Sul 4. Imagina. Outros estados, outros regionais, junto estados. Ou há regionais mais do que um num estado só. Tudo depende muito da densidade da Sim, população e do número de claro. dioceses. Então, nós temos no Brasil 19 regionais. E eu fui, lá no terceiro ano meu de bispo em Tubarão, eu fui eleito pelos bispos de Santa Catarina, presidente do Regional Sul 4. Quando, Quem escolhe são os bispos da região. quando é de um regional. Isso. Aí, na mesma Assembleia Geral, que hoje é sempre em Aparecida, quando se faz a eleição da nova presidência da CNBB, então nessa Assembleia também os regionais se encontram Entendi. e elegem o seu presidente. Então eu fui eleito presidente do Regional Sul 4. Quando eu terminei aquele quadriênio, porque eu fui eleito presidente logo depois de ter assumido na diocese, eu queria me dedicar mais à diocese. Uhum. Daí então eu pedi de não ser reeleito, se fosse o caso, eu não sabia se ia me reeleger, mas eu já disse, não, eu não gostaria de ser de novo, agradeço se me escolherem, enfim, mas seria bom que o outro assumisse. Então foi um outro assumiu. E aí na Assembleia seguinte, então, quando foi feita essa eleição, foi feita também a eleição da nova presidência e dos presidentes das comissões. E aí, de repente, quando eu vi, havia uma campanha para eu assumir a presidente da Comissão dos Ministérios Ordenados. Eu disse, mas eu desisti de uma para... e aí eu fiquei naquela, eles insistiram que eu assumisse, e também, de novo, com um certo temor e tremor, né? Sim. Mas, e aí eu telefonei para o meu coordenador de pastoral e disse, olha, estão me pedindo isso para assumir a coordenação a presidência da Comissão dos Ministérios Ordenados. E se eu assumir, eu vou ficar com mais limites na diocese, coisa que eu já queria resolver pela Sim, claro. desistência do Regional Sul 4. Aí conversamos um pouco e disse assim, olha, de minha parte eu colaboro, se quiser assumir, a gente assume junto, eu toco aqui. Enfim, ele organizou toda a agenda da diocese de tal forma que os meus compromissos com a CNBB, eles não afetavam os compromissos na diocese. Ele Então, foi sensível a isso também, né? ele colaborou demais com isso. Então, ele que organizava essa agenda diocesana com o anuário e a calendário da diocesana. Então, ele procurou organizar tudo em torno dos meus compromissos com a CNBB. Então, eu saía, a diocese não percebia. Quando tinha eventos, reuniões, conselhos, eu estava sempre presente, ninguém percebia Sim. que eu... Então, foram raros os casos em que eu precisei trocar alguma coisa por causa de um imprevisto. Então, foi assim. Então, é de 4 em 4 anos. E aí, quando se completou agora esse quadriênio, depois eu vi que eles iam me reeleger, porque tem um pouco essa tendência. Tem alguém, se novo, se foi, digamos, foi bem, foi relativamente Sim. bem, a tendência é ficar por mais 4 anos. Aí eu me antecipei e disse, olha, agradeço demais, mas eu preciso, estou numa nova diocese, a diocese é grande, eu preciso me doar, e, enfim, é um pouco a minha reta final também, né, que eu, mais 4 anos, já estou nos últimos tempos de ficar aqui. Então eu pedi isso em assembleia e todo mundo concordou, e eu indiquei um outro que é muito bom, que eu conhecia, que hoje é bispo, ele é um padre rogacionista. Inclusive, ele é da mesma congregação do atual auxiliar de Porto Alegre, de Dom Juarez, de Dom Sim. Admir. E eu indiquei o nome dele, houve grande apoio, né, porque ele tinha conhecimento nisso. Acho que ele é muito mais preparado e conhecido do que eu, porque ele é até de uma congregação rogacionista, que tem no carisma a oração e o trabalho pelas vocações. Né? Sim. E então foi isso. Aí eu me liberei disso e hoje estou aqui. Então é de 4 em 4 anos. Sim. E como que foi importante, assim, ou se o senhor acha que foi, né, esse tempo onde o senhor ficou no seminário, conhecendo um pouco, é claro que o senhor passou pelo seminário, mas existe uma diferença enquanto o senhor está ali como reitor, enquanto seminarista, né? Porque enquanto seminarista, o principal foco é olhar para a sua formação, né? Enquanto reitor, o senhor precisa olhar para a formação de vários rapazes. Sim. E como que foi se isso ajudou também
na presidência dessa comissão, o quanto isso foi importante, e também como que foi essa questão da comissão, né? Porque, como o senhor disse, o nosso país ele é muito grande, Sim, sim. e ele é rico em diferenças, né? E dentro disso ainda, cada congregação, cada ordem religiosa, cada comunidade nova, cada fraternidade é rico também em Claro. diferenças, né? Olha, toda a minha formação foi em seminário, né? Com 12 anos sendo da roça, pode imaginar o que um menino daqueles tempos da roça sabia do mundo, Sim. né? Tendo estudado só o primário. Então eu era uma criança. Hoje, com 12 anos, já é quase um moço, um rapaz. Sim. Então. Mas eu era uma criança inocente, ingênua, né? Digamos assim, né? No sentido até positivo da palavra, né? Então, com 12 anos, fui para o seminário, vivi no seminário 15 anos. Quer dizer, mais do que o dobro do que eu já tinha vivido Sim. antes. Então ali eu aprendi tudo, a convivência, a amizade, toda a parte de escola. O seminário onde eu vivi, tinha ótimos professores, eram padres que tinham grande formação. Um era um cientista famoso, o padre Reno Reitz, era um botânico mais conhecido no exterior do que no Brasil. É o maior conhecedor em bromélias, por exemplo. Era amigo pessoal do rei Hirohito do Japão. Ele cuidava do jardim pessoal do Hirohito. Então, ele era um homem que tinha muito conhecimento. Então, eu tinha ele como professor de ciências e professor de inglês. Imagina. Tinha um outro que era um professor de música, que tinha estudado em Roma, tinha feito curso nos Estados Unidos, músico, Padre Brasil Pereira, regente e tudo mais. Ele, então, essa parte de música, eu não sou músico de natureza, mas eu aprendi muita coisa em música porque tinha um bom professor. Não era só ele, mas ele foi realmente o mestre. Então, ele compunha aquilo que ele queria que nós em coral cantássemos, ele compunha para as festas, para as ocasiões. E ele também compunha para fazer arranjos de orquestra, então eu tocava violino, havia outros que tocavam outros instrumentos, tinha banda musical. Então, nosso seminário era um conservatório musical, né? E tínhamos outros recursos assim que nos ajudaram muito na cultura. Então, eu devo tudo ao seminário, né? Sim. Então, tanto assim que quando eu fui ordenado padre, o bispo me pediu para voltar para o seminário, não é que eu quisesse voltar, porque eu queria fazer uma experiência na paróquia, mas eu tinha consciência de ter recebido tudo, né? Então é hora de eu dar de volta alguma coisa, né? Então tudo aquilo que na formação para mim depois no trabalho foi importante, eu recebi nos 15 anos, né, no seminário. E depois então de padre eu voltei a ter 12 anos no seminário. Quando eu vim, depois de 12 anos, eu fui para outro seminário, que era o nosso de teologia, e aí o bispo disse, o arcebispo disse assim, olha, quem é reitor de teologia é também o coordenador da pastoral vocacional. Disse, você sabe disso? Eu brinquei com isso, não sabia, fiquei sabendo agora. Sim. Então eu tive que me virar e me colocar por dentro. Desdobrar. Então eu fiquei 17 anos lidando com isso. Eu frequentei escolas, fiz cursos, nós montamos uma escola de pastoral vocacional. Tinha gente aqui, muita gente aqui do Rio Grande do Sul que fez a nossa escola lá. É mesmo? Escola também de formadores que nós tínhamos. Então, foi um tempo assim muito de aprendizado para mim. Eu aprendi com os outros, né? Então, foi disso que eu me servi também quando fui eleito presidente da comissão dos ministérios ordenados. Também o presidente da comissão, ele é eleito pela Assembleia Geral. Mas a comissão, a própria comissão diz, que não é ele sozinho. Então, quem é eleito presidente escolhe os membros da comissão, que são bispos. Então, eu tive que escolher outros 3 bispos para serem... quem escolhe é o senhor, né? Então, claro que eu me informei, fui atrás, e a gente, então, nessa hora, procura escolher membros para a comissão que sejam de diferentes regiões. Então, eu peguei um lá do Nordeste, um outro lá da Amazônia, e havia eu que era aqui do Sul, e tinha outro que era mais do interior, mais do meio, digamos assim, era de São Paulo, então ficava ali no meio, né? Então nós éramos nós 4. Além de nós 4, tem assessores. Então um padre para ser assessor e um outro que hoje é bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Juarez, que eu conheci lá no começo dos anos 2000, nos nossos congressos vocacionais. Então eu o convidei, ele aceitou, o superior dele também permitiu, e ele então passou a integrar a comissão. Depois, um desses, o primeiro padre, foi nomeado também administrador da diocese dele, e aí então nós convidamos uma irmã Maristela, que é aqui de Porto Alegre, que nos ajudou muito, e hoje continua na comissão. Sim. É assim que as coisas acontecem. Somos sempre muitos, sempre muito envolvimento com eleições, com nomeações, com convites.
A CNBB é muito grande, somos da CNBB mesmo mais de 300, em torno de 320 bispos, fora os 170, depende, varia um pouco dos que já são eméritos, como Dom Zeno. Então, quase 500 bispos no Sim, Brasil, né? Isso, quando se fala de CNBB, se fala desses 500 sim, bispos, né? Distribuídos pelo Brasil inteiro, trabalhando muito, né? Vivendo em diferentes realidades, procurando estar juntos, em comunhão, unidos. Uma experiência muito bonita que Deus me deu a graça de eu fazer, de participar de algo tão grande, de tanta comunhão, de tanta gente diferente, de realidades diferentes que sentam juntos, rezam juntos, refletem juntos, elaboram documentos juntos, fazem opções juntos. É uma coisa muito grande. Isso muita gente não conhece, até não ia tocar aqui, mas esse pessoal que às vezes nos sim, ataca e claro. fala mal e critica, né, eles não conhecem, estão Sim, longe da realidade. Quando não é um propósito mesmo de querer falar mal sem saber do que sim, se trata, né? Então nós somos uma família de irmãos muito bonita, assim. E eu, não só por ser da Conferência Episcopal, mas tendo participado de comissões, sim. então eu participei durante vários anos, bem de dentro da CNB. Conhece a Então, fundo, né? então eu conheço a beleza, assim, né? Homens que eu conhecia, que eu admirava, que eram cardeais, de repente você está do meu lado numa reunião como eu, e falando da sua realidade com toda simplicidade. Então, são coisas assim que são bonitas, assim, que fazem a gente amar a igreja que a gente tem e saber que é assim, né? Que é com tanta simplicidade que se faz isso. Já que o senhor tocou nesse assunto, o que o senhor atribui a essa dificuldade que nós sabemos que às vezes é por uma ignorância até mesmo das pessoas, né? Porque talvez uma pessoa falou alguma coisa e ficou com aquilo na cabeça, de a CNBB é ruim, a CNBB é aquilo, a CNBB é isso, a CNBB não é a igreja. O que hoje o senhor atribui a isso? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Enfim. Primeiro você tem que dizer que CNB é a igreja, né? Sim, Então, porque a CNB é a Conferência Episcopal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. sim, Então, os países têm suas conferências episcopais. Isso é uma instituição da igreja. Então, não é sim. um, não é Não é uma assim, invenção dos é bispos isso, daqui, né? não é um bispo que inventou assim de criar um sindicato, não é? Sim, É previsto pelo direito canônico, pelo direito da igreja, e nos países a Conferência Episcopal tem atribuições até de legislar. sim, Então, a legislação, uma legislação complementar ao direito canônico, que é próprio das conferências episcopais. Temos o nosso caso, né? sim, Então, é preciso conhecer isso. Quem não sabe isso quer desconsiderar a CNBB. Quem é católico no Brasil precisa estar em comunhão com a CNBB, se quiser sim, ser da Igreja Católica. Se eu não estiver em comunhão com os bispos do Brasil, eu estou fora, né? Eu estou me excluindo, eu vivo um cisma, na verdade, sim, né? Vivo separado. Então, o cristão católico precisa conhecer e amar a Conferência Episcopal. Hoje, os bispos hoje são os apóstolos do tempo de Jesus. sim, O claro. colégio apostólico de então, hoje são o conjunto dos bispos do mundo, né? E no Brasil são os bispos do Brasil. Então, somos os quase 500 e mais propriamente, enquanto os CBB são os que estão, digamos assim, entre aspas, os que estão na ativa, né? Uhum. Mas mesmo os eméritos participam ativamente ainda, faz muito, né? Muitos, como Dom Zeno, está sempre ali disponível para ajudar e faz muito, né? Então, agora, por que tem isso? É claro que aqui é sempre chato fazer esse tipo de consideração, porque entraríamos num campo que vira uma coisa que nem todo mundo compreende. Mas há muito interesse político nisso, né? Porque a igreja, ela é uma grande força. Sim, Não há no Brasil instituição tão presente no Brasil inteiro como a Igreja Católica. sim, Somos, eu já disse, 320 bispos que estão ativos, espalhados pelo Brasil inteiro, desde lá de Roraima, né? Lá próximo de onde hoje tem o conflito lá a Guiana e a Venezuela, né? sim. Desde lá tem bispos lá do norte, da Amazônia, do Amapá até aqui. Se algo que acontece ali reverbera no, Então, na nação como um todo, né? então a gente conhece a realidade do Brasil inteiro, né? Sim, E depois a Igreja Católica tem consciência de que ela deve dar testemunho do Evangelho. O Evangelho não é só doutrina, o sim, Evangelho é uma vida. Eu gosto muito de poder dizer isso e ter alegria em ter entendido que a vida cristã não é um conjunto de verdades apenas. São verdades que devem ser transformadas em vida. Então é um estilo de vida, um modo de viver.
É aquele modo de viver que a Santíssima Trindade vive. Por isso diz que o nosso amor deve ser o amor trinitário, o amor da Trindade. Não é o amor que se diz ali, eu amo isso, amo aquilo. Não. É o amor que Jesus nos deu a conhecer, que existe em Deus. É esse amor que Jesus disse que é o resumo de tudo, né? Sim. Então, e por isso é a vida da fraternidade, da comunhão, da partilha, aquilo que Jesus dizia, tudo que fizer do menor dos irmãos, que o menor aqui não é só o pequeno, criança, Sim. o menor, o menos significativo, digamos, o menos valorizado, todos são significativos, todos têm dignidade. Então, é um modo de viver, a comunhão, a unidade. Então, há uma diferença muito grande em dizer que uma coisa é comunhão, outra coisa é comunista, como dizem, né? Sim. Não, quando nós defendemos, e precisamos defender, porque Jesus defendeu o amor, a partilha, tudo que existe é para todos, né? É claro que há diferenças de pessoas que têm, digamos que alguém que trabalha, tem sua empresa, tem suas posses, mas que ele sabe fazer disso algo em benefício dos outros, né? Sim. Alguém que tem o dom de poder ter uma empresa, gerar emprego, tudo isso faz parte da doutrina social da igreja. Então, quando alguém faz esse tipo de ataque, é porque não conhece, né? E eu fico, às vezes, com pena, fico triste quando vejo que um católico entra nesse mesmo, né, ele fala contra si mesmo, né, contra a sua igreja. E eu tenho muita alegria de participar da igreja. Nós temos limites, somos humanos, cometemos pecado, enfim, somos humanos. Jesus dizia, atire a primeira pedra que não tiver pecado, né? Sim. Então, nós não somos, nós, cristãos católicos, anjos que vieram do céu. Nós somos humanos que estão a caminho da conversão. Mas há muita sinceridade, há uma procura honesta. A Igreja Católica tem procurado, ao longo de 20 séculos, procurado acertar através de concílios, de sínodos, de encontros. A busca da verdade é intensa, a gente procura a verdade com fome e sede, né? Então, nisso a gente tem que estar junto, tem que estar muito em comunhão. Isso não quer dizer que não se possa divergir, é até importante divergir, né? Quando o outro diverge, ele me enriquece, mas que diverge como irmão, como amigo, né? Não pode divergir como quem quer falar mal e destruir, né? E tem gente que entra nesse tipo de cantilena, digamos assim, né? E isso é muito ruim, isso não é inspirado por Deus, né? Se, por exemplo, numa família, o marido e a mulher podem divergir do outro, mas não é por isso que eles vão deixar de se amar, de se gostar, pensam diferente. Agora, quando um começa a acusar o outro, começa a fazer da diferença uma razão para não conversar, ou vai para o... Às vezes eu digo isso, como vai lá no salão de beleza, vai ela, lá no salão do barbeiro, vai ele para falar mal da esposa ou do marido. Sim. Né? Ou começa a gerar desconfiança um contra o outro. É a destruição. Então, há muita gente que persegue a igreja. A igreja sempre foi perseguida, sempre. Isso desde os tempos de Jesus. Jesus foi o grande perseguido, nem mártir, né? E muitos descobriram que, se quiser destruir a igreja, o caminho que mais estrago faz é gerar divisão, gerar desconfiança. Se eu quiser destruir uma família, eu começo a gerar desconfiança entre marido e mulher, entre pais e filhos. Esse porque é a divisão que destrói, né? Então, muita gente descobre isso para tornar a igreja desacreditada. Porque o que a igreja diz, a igreja fala, quando o padre, o bispo fala, e quando se vê que ele está comprometido com a verdade, pode alguém combater, mas ele diz, não, mas ele está falando a verdade, não posso deixar de concordar com isso. Então tem muito disso. Claro que também existem erros, existem falhas, um padre pode errar, um bispo pode errar, mas isso não é a igreja, né? Quando uma pessoa faz algo de errado, não se pode dizer que toda a família errou, né? E volto de novo, quem é que um dia já não percebeu que errou, que falhou, né? Então, assim, dentro da igreja, nós temos, inclusive por causa disso, 2 tempos fortes de conversão, né? Como agora, o Advento é um tempo, um chamamento contínuo à conversão. Vamos nos dar conta dos nossos erros, vamos juntos pedir a Deus perdão, vamos juntos recomeçar de novo, para fazer um novo começo com Jesus Cristo, como deve ser. Aí vem um tempo, de novo, tempo comum, litúrgico, vem a quaresma, é outro tempo, de novo, de chamada conversão, né? E aí muita gente não entende que a campanha da fraternidade, né, que é uma campanha forte, que chama a atenção sobre a necessidade de uma conversão para o amor fraterno. Não existe vida segundo o Evangelho sem amar o irmão. Não existe. São João diz que ama a Deus, a quem não vê, e diz mas não ama o irmão, quem vê é mentiroso, né? Então, se nós quisermos ser cristãos verdadeiros, temos que amar o irmão. E amar o irmão significa olhar para o pobre, para o necessitado, para aquele que precisa de instrução, para aquele que não é valorizado. Enfim,
como agora a campanha da Fraternidade do ano que vem vai tratar da amizade social, Amizade né? social, sim. E é um tema belíssimo, né? E ele vem exatamente em resposta a toda essa divisão que se criou. Nesses últimos tempos ali, quanta divisão por motivos políticos, partidários, ideológicos, quanta gente que dentro da própria família criou inimizade, Sim, marido e sim, mulher, imagino. irmãos, foi muito isso. Então agora o apelo é esse, vamos voltar à amizade, vamos superar isso, ninguém pode ficar nesse nível, digamos assim, baixo, né, em que qualquer coisa gere tanta divisão. Então a campanha quer ser isso, vamos fazer um esforço de conversão para aquela amizade, para querer bem. Tem divergência, a gente fala com pessoas educadas, a gente não agride o outro pela diferença, não precisa separar do outro porque ele pensa diferente. Nós vamos honestamente procurar aquilo que é certo. Então a gente deve procurar se querer bem, né? Se querer bem e se amar, mesmo sendo diferentes. Respeitar, dialogar. O Papa tem insistido demais nisso, né? Por isso o documento rico, é precioso. O documento aquele Fratelli Tutti, né? Que ele fala que somos irmãos, né? E quando ele fala de ser irmão e irmã, tem gente que não entende. Aí vem aquela história. Se todos são irmãos, se for isso, eu vou ter que começar a pensar nos outros. Tem gente que não gosta disso, então é melhor condenar isso. Sim, claro. Se eu não gosto de algo que pode me prejudicar, eu falo mal. Né? E falar mal é maledicência, não é do Evangelho. Então é muito isso. É um conjunto de coisas que gera isso. Mas para além dessas dificuldades, prevalece o Evangelho, prevalece o valor do amor, da comunhão, da unidade, do diálogo, dentro de igreja, da participação em conselhos, conselho de pastoral, conselho de economia, é o diálogo, sentar juntos, se entender, programar juntos, fazer opções juntos, né? Fizemos a nossa assembleia, por exemplo, agora, diocesana, e trabalhamos bastante com reuniões nas áreas, para chegar depois juntos à conclusão de que devíamos fazer da catequese, de iniciação à vida cristã, de inspiração catecumenal, a grande opção da diocese. Para criar um clima, uma forma de fazer com que crianças, jovens e adultos tenham a possibilidade de recomeçar a partir de um encontro pessoal com Jesus, que é uma coisa muito grande, muito bonita. Como o senhor falou, é até algo que confirma isso. É claro que não que a igreja estivesse errada, né? Mas como nós vemos o mover do Espírito na igreja, enquanto seus representantes, mas também no povo, né? Que confirma a mesma direção que tem confirmado nos seus líderes. Porque eu lembro, enquanto eu participava de algumas dessas reuniões, que era, pelo menos dos grupos que eu estava de partilha, não era algo que ninguém como que colocava que precisamos como imposição. Como imposição no sentido precisamos ter algo comum, mas sempre era algo que se percebia de diferentes realidades, diferentes paróquias, diferentes grupos. Nós queremos falar a mesma coisa. Nós queremos nos grupos de jovens, é claro que com as suas diferenças, enfim, mas nós queremos caminhar para o mesmo lugar. E nós hoje estamos perdidos. Cada um fala uma coisa, cada um toma uma direção, paróquia tal, aí troca o pároco, troca o bispo e tá aí, agora para onde que a gente vai? A gente quer ter um caminho, né? E aí nós vemos a confirmação da direção que a igreja dá nos seus líderes, também o Espírito suscitando naqueles, pelo menos aqui na nossa diocese, né? Suscitando que realmente é por ali que nós devemos caminhar, né? Olha, eu gosto muito desse assunto, assim, eu começo me entusiasmo e vibro com isso, porque eu me exercitei nisso. Meu tempo de formação de seminário, e eu tive muita oportunidade de refletir sobre a importância da unidade, da comunhão na igreja. Ela é condição da igreja cumprir com o seu papel. A igreja só sobreviveu ao longo de 2000 anos por causa dessa busca de unidade constantemente. Houve quem se separou. Todos que começaram a seguir um caminho meio paralelo foram se perdendo ao longo do caminho. Então é preciso estar juntos, estar unidos. Então, por exemplo, nós temos, a partir da Igreja Universal, né? Nossa Igreja Católica Universal, há orientações, aquelas iniciativas do Papa, são os sínodos, são os anos disso, os anos daquilo, e que ajuda a gente a fazer um caminho conjunto no mundo inteiro, como agora o sínodo sobre a igreja, né? Sobre a sinodalidade da igreja, que é uma temática muito bonita, muito rica. Eu aproveito, se alguém quiser ler, procure entrar na internet e veja lá a síntese, o relatório síntese dessa sessão que houve em outubro passado.
de que participou, por exemplo, Dom Jaime, que é nosso arcebispo aqui, por ser presidente da CNBB. Sim. Então, está lá um relatório rico que ajuda a entender muito do que foi visto lá, quais são as preocupações atuais da igreja, conversar, um ouvir o outro. Então, houve, desde o início desse processo, houve escuta aqui na Diocese também, escuta que está refletida lá, naquele relatório. É importante conhecer isso. Mas, assim, também orientações da igreja no mundo inteiro e também no Brasil. A Conferência Episcopal, ela de 4 em 4 anos, ela prepara diretrizes, como agora estão sendo preparadas diretrizes que devem orientar a vida e os trabalhos da igreja no Brasil. Sim. Essas diretrizes, elas são assumidas em cada diocese, e cada diocese faz seus projetos, né? Então, por exemplo, hoje, nossa opção pela catequese faz parte de diretrizes que falavam da importância da iniciação à vida cristã como urgência pastoral. Sim. Então, nós optamos por essa urgência, que é de uma das diretrizes, e a partir dela nós queremos fazer com que a diocese toda seja, digamos assim, influenciada, comece a partir dali também a se organizar nas suas pastorais, o movimento da sua organização em nível diocesano, nas áreas, nas paróquias. Eu falo sempre para os padres, para os leigos também, que a gente tem que ser uma diocese articulada. Se ela não for articulada, o bispo não governa, né? Não porque o bispo queira mandar sozinho, porque eu já disse que isso não é nem o meu espírito, nem a igreja que é isso. Mas o bispo precisa da sua cúria. Quando a gente fala da cúria, é o governo diocesano, e da cúria faz parte o vigário-geral, que agora é o Monsenhor Valnei, faz parte da cúria também o coordenador de pastoral, que é o padre Vicente, e o ecônomo, que é o padre Lino, Everson Lino. E cada um desses, no caso o coordenador pastoral tem o seu conselho, o da economia tem o seu conselho, e isso de novo é visto com os padres, com os conselhos de paróquia. Então nós juntos pensamos, refletimos, apresentamos isso para o conselho presbiteral, que é outra instância de governo da igreja diocesana, depois isso vai para o clero, vai para as lideranças nas áreas, e assim a gente vai articulando a vida e a orientação da igreja como um corpo, como um organismo. E isso não é uma invenção, não é uma técnica, isso é também teológico, é bíblico, é do Evangelho. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Ele é a videira, nós somos os ramos. Então nós temos que estar articulados com ele, que é o tronco, né? Sim. E São Paulo dizia, Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então, é Cristo que é a cabeça, é sempre ele, a partir dele. E nós juntos, então, fazendo aquilo que é o corpo e procurando estar presentes em toda parte, sendo ali a presença de Jesus. Então, o ideal é muito grande, é muito bonito. Isso a gente não aprende nas universidades, né? Sim. Com isso, quando eu digo isso, eu sempre gosto de dizer, e na universidade não se aprende pouco, ali é importante que se pode aprender ali. Mas isso se aprende na vida de comunidade. Se aprende conhecendo o Evangelho, procurando conhecer Jesus Cristo, exercitando essa vivência em comunidade. Sempre assim, ninguém é cristão na carreira solo. A gente é cristão vivendo a fraternidade, vivendo a comunhão, vivendo o amor, vivendo com os outros. Então, em comunidade, onde todos têm vez, todos têm voz, a pequena comunidade, se diz hoje, né? Pequena comunidade, onde cada pessoa é conhecida, e outros já usaram essa expressão, eu gosto de dizer, todo mundo chora junto se for preciso, todo mundo ri junto se for preciso, Sim. todos assumem juntos as mesmas dores, as mesmas alegrias. Isso é vida de comunidade. E só quando se é isso que a gente dá o testemunho do Evangelho. Sim. E esse deve ser o nosso norte, esse deve ser a nossa referência, né? Senão nós não somos só uma entidade cultural, por mais que a Igreja Católica culturalmente ela tem um valor imenso na Sim, cultura cristã católica, né? Mas isso nós trazemos como uma riqueza, também como um peso, né? É um Sim, uma fardo que a gente carrega, é uma responsabilidade responsabilidade. Mas é algo bom, bonito, né? Se pegar só o que nós temos em relação à música, em relação às artes, enfim, os museus que existem, as construções, quanto valor, né? Quanta coisa extraordinária. Mas tudo isso também, de novo, vira pó se não for animado por uma alma que é o Evangelho, que é o amor, né? Então isso tudo deve estar a serviço de uma história de pessoas que testemunharam a vida que Jesus ensinou. Quando a gente chega em Roma, né, no Vaticano, em Roma, a gente chega na Praça de São Pedro, a gente olha assim, não é que ela seja uma coisa tão extraordinária, mas a gente começa a pensar quem já andou ali, as celebrações que ali já se realizaram, os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes santos que tiveram, a gente pensa, nossa, que história. Entra numa basílica de São Pedro, uma basílica de São João de Latrão, de São Paulo fora dos muros, de Santa Maria Maior. Quando a gente começa a olhar por tudo isso, meu, que história, são 2000 anos, né? Quanto martírio, quando a gente vai lá nas catacumbas, não dá para não se emocionar, não dá para não
pensar na vida desses anos todos, desses séculos todos, e que a gente tem Sim, que levar isso para diante, né? claro. Mas, de novo, nada disso a gente leva de forma eficaz para frente se não for levando adiante o que Jesus ensinou. É esse, e aí o que Jesus ensinou, o essencial está na unidade, na comunhão. Tem que estar junto, a gente tem que superar a diferença, superar a divisão o tempo todo. Isso é uma penitência. Penitência para a gente. Isso tanto é verdade que essa compreensão atravessou os séculos, e digo que atravessou os séculos porque existe até uma expressão latina dizendo vita communis penitentia maxima mea est, é um provérbio, a vida em comum é minha maior penitência. Quando alguém não quer enfrentar essa penitência, ele divide, ele se põe à parte, ele Sim, começa a criticar, fica azedo, fica amargo, né? Divide, ele começa a lançar desconfiança e divide, né? Agora, quando a pessoa diz, não, tá bem, eu até penso diferente, acho que diferente seria melhor, mas eu quero a comunhão. Isso para mim é mais importante. Isso é penitência, né? Eu tomo uma atitude de humildade. E depois, na humildade, eu posso dizer, eu acabo provocando uma conversão para aquilo que, se de fato o que eu pensava ser melhor, for o melhor. Se isso depois for confirmado pelo Espírito Santo que age sim, na comunidade, né? Então, se essas coisas grandes, bonitas, que são o tesouro da nossa vida de igreja, que me anima, que me entusiasma, que eu defendo com unhas e dentes, porque eu não consigo me imaginar tendo ficado padre para outra coisa, bispo para outra coisa. Eu não tenho outra compensação, eu não ganho dinheiro para isso, eu não faço riqueza, sim, não faço história, não me torno celebridade, não é como se faz em outros tipos de carreira. Eu estou lá na minha simplicidade defendendo uma causa que para mim vale tudo, que é aquilo que a gente chamou de tesouro. O sim, tesouro que quem o encontra vende tudo que tem e dá aos pobres. Então, eu deixei na minha vida muitas coisas bonitas que eu gostaria de fazer, que eu acho que até teria capacidade de fazer. Deixei disso conscientemente para assumir a vida de padre na época. Eu ser padre, um padre numa paróquia, achando que na paróquia eu podia fazer muita coisa, mesmo com meus limites, sim, mesmo com meus limites, mas eu podia fazer muita coisa por ser um pastor, ser um padre, né? Aí depois, enfim, fui chamado para até para vir até aqui para o Rio Grande do Sul. sim, Faço isso também de novo, como eu digo, contando com a graça de Deus, com a colaboração de tantas pessoas. É, eu digo, dá vontade de dizer dos líderes, mas não só dos líderes. Qualquer pessoa que está lá na comunidade, que vem participar dos nossos encontros de formação, ou vem para as nossas celebrações, mesmo quem lá na família educa seus filhos. Enfim, todo mundo tem, sendo aquele cristão católico convicto, ele colabora comigo, seu bispo, que devo sim. governar a igreja, né? Eu não governo ela por mim, mas eu governo com cada um que colabora na construção da vida de comunidade. E ali tudo se torna muito mais fácil. Sim. É, e sabe que é uma dificuldade que realmente nós precisamos sempre combater, sobretudo porque na comunidade nós já passamos por isso, né? Onde nós tínhamos algumas pessoas que lá moravam, e hoje na sociedade é um grande número, que são filhos únicos, né? E que existe essa dificuldade porque não aprendeu de casa, porque não teve essa oportunidade de casa, aprender realmente ao dividir aquilo que é Isso, nosso, aquilo que é comum, porque sempre foi aquilo que era seu. isso. Né? E hoje o número cada vez maior de pessoas que são filhos únicos. Né? É o individualismo que toma conta, né? Às vezes o narcisismo, né? Que é Sim, dizem os entendidos, pelo menos eu vi entendidos, dizendo que o narcisismo é o demônio do nosso tempo. é mesmo. É dizer isso, essa necessidade de ser o umbigo do mundo, né? Sim, Ser o centro das atenções. Isso está um pouco em todos nós, né? Agora, quando isso é trabalhado, que a pessoa tem consciência de quem ela é, quando ela se valoriza como pessoa, mas não fere a comunhão, então ela realmente ela é proativa, ela se coloca junto, ela faz a parte dela. A timidez, eu sei porque eu sofro de timidez, eu sei que eu tenho que lutar contra isso até em nome da caridade, do amor, né? sim, Senão eu me encolho dentro de mim e eu acabo não fazendo o que eu posso fazer. Então a gente tem que se assumir, mas de tal forma que não anule os outros, que sim, construa com os outros, né? Então é verdade que muitas vezes na família não se faz esse aprendizado. Eu tinha uma tia que faleceu com 92 anos, ela dizia assim, falando dos tempos passados, uhum, bom era no nosso tempo, quando a família era grande, todos comiam da mesma gamela, ela viu só? dizia, para dizer do mesmo prato. Então, Sim, cada um ali no mesmo prato e cada um dizer a partilha. A expressão parece muito popular, muito simples, ela diz muito, e é sim, claro. verdadeiro, né? Traz Então, uma verdade muito é grande. isso. Mas, voltando à questão ali da comissão, eu queria entender também, conhecer um pouco mais qual, qual era o grande desafio, né,
E daí a gente já entra também na questão como que surge o ano vocacional Uhum. e qual que era o grande desafio enquanto Brasil, assim, porque hoje, pelo menos aqui na nossa região, nós vemos um grande número de, muitas vezes, congregações que eram muito numerosas e hoje acabaram se quase que, vamos dizer assim, parando no tempo, né? E aqueles que entraram já estão bem mais velhos, alguns já faleceram, né? E Uhum. não se entra mais pessoas, muitas casas fechando. Ah, como que vocês também enfrentavam isso, né? É, esse é um assunto que é um pouco complexo. Temos que Sim, considerar muitas coisas sim, e claro. também não é que eu seja aquele que entende para explicar tudo isso. Isso tem a ver com a mudança do nosso tempo. Hoje fala-se mudança de época. Hoje não se tem mais o ambiente de cristandade que era de umas décadas atrás, onde todo mundo tinha o mesmo referencial, a mesma escala de valores. Hoje já não é mais. Hoje não quer dizer que se o pai e a mãe são cristãos católicos, que os filhos vão ser. Sim, Não é mais assim. O vizinho já não é. Enfim, isso faz parte das grandes e rápidas e profundas mudanças do nosso tempo. Por isso se fala de mudança de época. Os que estudam isso dizem que são mudanças que vão muito além daquilo que você pode imaginar, né? Que até o tipo de pessoa, o ser humano mudou, né? sim, Então, é claro, num ambiente que não se tem mais os mesmos valores, como era em outros tempos, no ambiente cristão de predominância católica, não é assim que para as crianças e os jovens logo fica muito claro tudo o que é a Igreja Católica, o que é uma vocação na Igreja Católica. Isso não é tão fácil. Os meios de comunicação, que fazem parte hoje dessas grandes mudanças, hoje no celular a gente tem o mundo na mão, sim, né? Então, uma criança está em contato com o mundo. Eu não tinha contato no meu tempo de criança com o mundo. sim, Eu imagino. só sabia que tinha no rádio que tinha um repórter, e era o repórter Renner, que era aqui do Rio Grande do Sul, Viu né? só? Que pegava lá na minha terra, muitas vezes. Então, e tinha também em Florianópolis, o repórter Renner, me lembro bem. Mas esse era uma notícia, um noticiáriozinho, que nos dizia muito pouco, e a gente não entendia. Hoje, qualquer criança, qualquer jovem está por dentro de um mundo Sim, de informações que às vezes eu fico pensando como é que hoje uma criança e um jovem lidam com isso, né? sim. Eu tinha um referencial, trago comigo do tempo de criança, eu fui devagarzinho amadurecendo. Mas quem hoje já nasce no meio de tanta coisa, às vezes eu acho que a cabeça deve girar para todos os Sim. lados, né? Isso é uma coisa muito difícil. Então, esse tom tem muita incidência sobre a questão vocacional, né? Então, hoje também nós tivemos na igreja todo esse problema dos escândalos, que é uma coisa dolorosa, né? Muito, muito doloroso, muito difícil, que não é uma coisa que não devia, nunca devia acontecer, né? E que causa tanto sofrimento e decepção. Isso pesa muito. Mas não só isso, isso também vai escolhendo e vai filtrando e vai elegendo aqueles que realmente são convictos, né? Que sabem que não deposita fé num ou no outro, mas em Jesus mesmo, né? Sim, Mas essas coisas pesaram. Mas depois vivemos tempos de muitas mudanças enfim, de perseguição também. Então, no meio de tudo isso, ah, a questão vocacional, ela não é fácil de ser trabalhada, porque quando se apresenta a igreja como ela é, com a possibilidade de participar segundo vocações, existem muitas outras propostas para os jovens, que são muito atraentes, né, para o homem, são muitas que são diferentes. Então, hoje, para alguém assumir a sua vida cristã como leigo, como cristão leigo, como cristão numa vida consagrada, masculina e feminina, ou como padre, ele tem que ter uma convicção do encontro com Jesus. sim, Isso hoje não é mais por uma conveniência, hoje é pelo encontro com Jesus. A pessoa tem convicção pessoal. Eu digo para os crismandos, muitas vezes assim, olha, daqui para frente não é mais porque o pai, por causa da mãe, porque isso, porque hoje é eu. Eu quero ser. Até eu uso às vezes o exemplo de Jesus que diz, ninguém tira uma vida, sou eu que a dou. Né? sim, Quando vieram para prendê-lo, ele perguntou, quem vocês procuram? Jesus de Nazaré disse, sou eu. Né? sim, Então, esse eu não é aquele eu feio, egoístico, egocêntrico, mas é o eu da identidade de alguém que tem convicção. Né? Então, hoje a gente tem que ser convicto. Então, para ser padre, não é ser padre só porque vou rezar missa, eu vou ter um palco, vou ter um presbitério, vou ter um microfone. Né? Não é isso. Isso pode ser, na cabeça de uma criança, uma atração, mas passageira. Mas é por causa de Jesus Cristo. sim, Não é por aquilo que o padre faz. Não é a irmã por causa do hábito que usa. Isso pode ser um chamariz. sim, claro. Pra, no momento da fase ainda, sabe? Mas, ou as atividades, ou então até o casamento. Pode ser aquela atração que um sente pelo outro. Pode ser, digamos assim, que atrai. Mas não é por isso que se vai casar. Sim, Né? O casamento no final, o matrimônio é por causa do encontro com Jesus. Então, sim, sim, quem casa
ele vai amar a noiva, a esposa, com um amor que é aquele que eu dizia, o amor trinitário, né? O ela, o esposo também, os dois vão construir um lar cristão, é um outro ideal de vida, né? E assim também a irmã, ela faz parte de uma congregação que tem seu hábito, seu uniforme, tem sua espiritualidade, seus estatutos, suas diretrizes, né? Ou então a congregação masculina também. Mas é por causa de Jesus Cristo, né? O padre diocesano, venho de ser padre diocesano. O padre diocesano, eu tenho repetido muitas vezes, é um padre que assume a diocese. É diferente de uma congregação. Sim. É padre como outro, mas é diferente enquanto compreensão, visão. O padre de congregação, ele vai assumir a espiritualidade do fundador, o carisma do fundador, as obras da congregação, ele vai pensar nas casas que eles têm em outras dioceses, em outros países. É uma outra visão. O padre diocesano, ele assume a sua igreja local. Para que eu vou ficar padre, se me diz, eu quero ser padre da diocese de Novo Hamburgo. Então eu vou ser padre junto com o bispo da diocese de Novo Hamburgo, que hoje sou eu, mas amanhã depois é outro. Sim. Junto com os demais padres, eu vou assumir as paróquias da diocese, vou assumir a realidade das cidades, com suas riquezas, com sua pobreza, com suas periferias, com seus centros, com seus condomínios, com suas empresas, com, enfim, com os militares que aqui tem, com as escolas que aqui tem, enfim, com tudo, com os hospitais, com os doentes. Eu vou ser padre aqui eu vou pastorear. Onde o bispo me mandar, eu vou. Vou para a paróquia, vou assumir uma outra função. Se o bispo precisar de mim em outra paróquia, eu vou. Então ele não fica padre para uma paróquia, padre para a diocese. Sim. É uma missão típica do padre, assim como foi no início. No início eram os apóstolos. Não deram conta, eles ordenaram presbíteros. Então são os padres diocesanos. Os padres de congregação, eles se tornaram ou vieram de alguém fundador que reuniu irmãos. Era uma família de irmãos. Irmãos que chamam de congregação. E tem esses que não se tornam padres, como aqui são conhecidos irmãos maristas. Eles não são clericais, são irmãos, vida consagrada masculina. E tem outros que são irmãos também, mas são também clericais, também se tornam padres. Sim. Né? É diferente do padre diocesano. Então, esse trabalho, ele precisa muito de esclarecimento. Eu acho que a maior dificuldade, para além de tudo isso, que esse mundo complexo que vivemos, é conseguir falar com clareza da nossa fé, da igreja, da vida de comunidade, dos vários ministérios, das diferentes vocações, de como a gente pode ser igreja. Fala isso para os jovens, e note, quando a gente consegue falar isso, assim, de forma um pouco feliz, digamos, de acertar o jeito de falar, os jovens começam a ficar, não piscam, o olho brilha, né? Porque sente que é uma coisa grande, né? Uma grande possibilidade de ser isso por causa de Jesus. Fazer parte do reino dele, né? De espalhar esse reino pelo mundo, né? Então, acho que a maior dificuldade mesmo é isso. Conseguir falar com clareza, transmitir, para levar ao encontro com Cristo. No primeiro tempo era assim também. Vivia um mundo completamente contrário. Imagina ser cristão no Império Romano, que perseguia, que fazia mártires, jogava as feras, que queimava vivos, essa coisa toda. Né? E esse pessoal enfrentava isso, porque tinha descoberto Jesus. Então, o tempo difícil de hoje não pode ser argumento para se ter poucos vocacionados ou poucas vocacionadas. Né? A gente precisa achar um modo de falar disso, deixar isso claro. Os jovens querem saber disso. Se eles não ficarem privados desse anúncio, dessa informação, eles vão também fazer sua escolha de forma diferente. Né? Sim. Então, é claro, dizia, esse assunto é complexo, deve fazer muitas considerações, mas eu tenho pessoalmente essa convicção. Se a gente falar direitinho, testemunhar Jesus Cristo, não vai faltar gente que queira seguir. Amém. Antes a gente falava, né, sobre essa questão da diferença do Brasil, que tem as suas particularidades para o mundo. Né? E falando sobre essa questão vocacional, hoje no Brasil, isso é um dado que eu conheço antigo, não sei exatamente como que está hoje. Né? Mas eu sei que no Brasil é onde, no mundo todos, mais se encontram as novas comunidades. E eu sei que em Fortaleza, só em Fortaleza, tinham mais novas comunidades do que o resto do mundo. Né? Então, realmente, é uma particularidade do nosso país. E são as novas comunidades que, talvez quem está escutando, como assim novas comunidades? Já tem comunidade com 40 e poucos anos. É que 40 anos dentro da história da igreja é um instante. Né? E isso acontece junto também com essa transição de um olhar das pessoas entenderem realmente que é possível você ser próximo a Deus, você estar junto com Ele, não necessariamente sendo somente sacerdote, também, não necessariamente sendo somente uma freira, também, mas
que você pode, ali onde você está na sua vida, enquanto leigo, enquanto pertencente ao Como movimento, batizado, isso, enquanto como alguém que batizado, aderiu a Cristo. ser ali e buscar a santidade, Sim, sim. né? E como que também era isso dentro da comissão. Eu digo da comissão porque talvez ali o senhor também tinha alguma questão mais próxima. Eu posso estar enganado nisso que eu vou dizer agora, mas se eu não me lembro, acho que na sua diocese antes de Tubarão tinha a comunidade do Diácono Elias? Sim. Sim, a Arca, A de Arca aliança. da Aliança, né? É, não tinha a comunidade morando, mas eles tinham lá algumas Tinha pessoas que tinham alguma. seus Isso. programas, suas atividades. Não, as comunidades têm se espalhado por toda parte, né? É claro que também passam por purificação, por Sim. amadurecimento, são novidade. No começo se apresentavam e como sendo de vida consagrada religiosa, e aí lembro que a CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, não sabia como lidar com isso, pois esse assunto foi tratado no dicastério para os religiosos, que Uhum. hoje tem o que está na frente é um brasileiro, o cardeal Dom João Avis, e hoje então tem a Ares, né, que reúne muito disso. Então é um caminho que está sendo feito, uma experiência de coisas novas da igreja, que são inspiradas, são do Espírito Santo, mas como tudo é humano, né, então se vai aprendendo, se vai fazendo o caminho, Vai se nada amadurecendo, né? vai amadurecendo, é um aprendizado novo que vem ali. Mas é assim, e por isso também entra a questão da vocação, porque na temática das vocações não fica ninguém fora. Quando se trata de vocações, e por isso esse ano vocacional tinha como tema, o tema vocação, graça e missão, e corações ardentes, pés a caminho, que era o lema, Sim. mas tinha como objetivo geral era fomentar, criar e fomentar uma cultura vocacional. Quando se usa a palavra cultura, significa usos, costumes, modo de pensar, de Sim. agir, é um pouco a cabeça e o coração de tudo aquilo que se vive, né? Sim. Com as atividades, diferentes iniciativas. É que então se criasse uma mentalidade que compreendesse as vocações a partir do batismo. Houve também uma grande campanha uma vez, um ano vocacional, congresso vocacional, batismo fonte de todas as vocações. Foi um ano. E porque o compromisso com Cristo, meu encontro com Jesus, a descoberta dele, daquilo que ele sabe, daquilo que viveu, que faz com que diferentes pessoas de diferentes situações aderem a Jesus. Alguém muito diferente do que eu vai se encantar por Jesus como eu. Né? Jesus ele é como é que diz, multi facetas, né? De muitas formas ele atrai, porque ele é completo, né? Sim. E nenhum de nós consegue ser completo. Então, as diferentes vocações são as diferentes formas com que cada pessoa, que sempre é única, né? Consegue viver e encarnar o Evangelho. E isso é original de cada um. Então, em princípio, cada pessoa é uma vocação, porque cada pessoa responde na sua liberdade, do seu jeito, como ela compreendeu Jesus. E faz isso de forma sincera. Então, ela é uma vocação. Agora, quando ela, aderindo a Cristo, querendo responder a Ele, ela entra na comunidade de igreja, nesse caso, nossa Igreja Católica, então a gente faz para entender um pouco, a gente classifica em grupos vocacionais. Uhum. Então, são os leigos, que são a maioria. Os Sim. leigos, casados e solteiros. Alguém pode ser solteiro e vive seu batismo como solteiro, o seu batismo como leigo, né? E solteiro, ou solteira, né? E vive com doação e se santifica, é um caminho de santificação, vivendo o amor. A outros não, é pelo casamento, então se unem pelo matrimônio e aí os dois juntos se comprometem com a santidade e querem viver então a sua vocação, constituindo família, com tudo aquilo que é a missão da família, que é uma outra vida bonita de santificação. Ou então alguém diz, não, eu não desprezo o casamento. Eu podia até casar, ser mãe, ser esposo, ser pai, ser esposo, mas eu me disponho a deixar de tudo isso para me doar inteiramente na vida consagrada, para viver intensamente o amor fraterno numa comunidade religiosa. E, e aí a pessoa entra para uma congregação para ali viver, digamos assim, um laboratório do amor verdadeiro, né? Para poder irradiar isso. Porque o que encanta na vida consagrada é a vida comunitária. Sim. A pessoa diz, eu quero fazer parte dessa vida porque é uma coisa grande. Por isso, de novo, se numa comunidade religiosa tem individualismo, tem divisão, ninguém quer entrar lá. Né? Sim. Então, a vida religiosa se caracteriza por isso, pela vida comunitária a qualquer preço, a superação de si. Por isso fazem voto de obediência, castidade e pobreza, que não é uma
uma privação. Você diz, não, eu encontrei na vivência do amor, em Deus eu encontrei tudo. E porque encontrei tudo, eu ponho minha vida à disposição. O outro pode pedir de mim o que quiser, é obediência. Eu ponho minha vida à disposição, eu abro mão de tudo que eu podia ter, a pobreza. Ou eu abro até mão de construir uma família natural e ter minha esposa, meu marido, para poder ser irmão de todos. A vida, a castidade, a vida na castidade, Sim, sim. no celibato, eu quis dizer. Sim, No celibato, claro. Então. A castidade é para ser vivida por todo Por cristão, todos, sim. mas no celibato. De forma específica, no então exemplo faz do celibato. Então a vida consagrada. E o padre, então, é ser sacerdote, ser presbítero, os que recebem o sacramento da ordem. Temos os diáconos permanentes, mas a coisa está um pouco centrada no presbítero, que é fundamental ter o presbítero, de onde depois também sai o bispo, né? Sim. Então é poder dizer, eu deixo tudo aquilo que podia ser, para eu poder me dedicar, no nosso caso, numa diocese, estou sendo uma congregação, mas então numa diocese, e ali ser pastor, com tudo que o pastoreio significa: ensinar, instruir, formar, celebrar, santificar, reunir a comunidade, governar, administrar a paróquia junto com conselhos. É um grande trabalho. Um padre numa paróquia tem uma prefeitura na mão, digamos assim, mais do que isso. Sim. Porque além de administrar, digamos, materialmente a paróquia, junto com os conselhos que devem auxiliar e a quem ele deve coordenar, ele tem que também evangelizar, ensinar, que é essa dimensão da ação evangelizadora. Então ele tem que se formar, ele tem que se instruir, ele tem que se exercitar na oração, na vida espiritual, para ele celebrar bem, para ele pregar bem. Enfim, é muita coisa que um padre faz. Sim, é uma responsabilidade imensa. E é bonito fazer isso. João, quero agradecer ao senhor por esse momento e queria deixar esse também aberto, né, para suas considerações finais, uma palavra direcionada àqueles que nos acompanham, ao seu povo, ao seu rebanho, que é a Diocese de Novo Hamburgo também. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né, que a gente tinha marcado para amanhã, mas está fazendo hoje, e o senhor prontamente conseguiu, dentro das suas possibilidades ali, reagendar com a gente por conta de um compromisso que nós tínhamos, e prontamente também aceitou o nosso convite, né, a gente fica muito, muito feliz de ter também conosco o nosso pastor, enquanto Diocese de Novo Hamburgo. A gente fica muito, muito feliz e de poder ter aqui o senhor conosco. E eu abro então esse momento para o senhor poder deixar aí, dentro daquilo que a gente falou, ou também aquilo que o senhor acredita que precisa ser falado nesse momento para nós e para todos aqueles que acompanham enquanto Diocese de Novo Hamburgo também. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer, eu disse nisso, que eu estou aqui com muita alegria e faço com muito gosto aquilo que me foi atribuído fazer, né, como bispo diocesano. Mas eu queria, por força da circunstância que se vive, eu queria pedir, estimular e convidar que todos procurassem sentir muita alegria pelo fato de fazerem parte da igreja, lá na sua comunidade, na sua paróquia e na sua diocese. Cada um na sua diocese, quem me assistir agora, Sim. que é de outra diocese, mas nós, nesse caso, como sou aqui de Novo Hamburgo, de pensar na igreja diocesana de Novo Hamburgo e participar de tudo com alegria e agradecer a Deus por isso, amar a sua diocese, amar as pessoas de sua comunidade, as lideranças de sua, amar, ajudar, colaborar, rezar juntos, participar juntos da missa na igreja, participar de pastorais, de movimentos, porque é nessa participação que a gente tem a chance de dar de si e de amar os outros, mas também amar a sua paróquia e saber que toda paróquia faz parte de uma diocese. Nós somos uma diocese, uma igreja diocesana que só pode ser igreja católica se viver em comunhão com as outras dioceses do mundo, né? E quem faz essa conexão é o bispo. Então, eu sou bispo da diocese de Novo Hamburgo, mas eu só posso ser bispo católico de fato se eu viver a comunhão, a colegialidade com os bispos do mundo inteiro. São muitos. E nós todos em comunhão com o Papa. Então, amar a igreja a partir da comunidade, da sua paróquia, da sua diocese, dos seus pares, dos seus diáconos, das suas lideranças, do seu bispo, dos bispos que tem, e dos bispos, no caso do país, da conferência episcopal, procurar ouvi-los, e dos bispos do mundo inteiro, junto com o Papa. Isso é para nós fundamental. A partir daí, a gente então vive uma relação com Deus mais livre, a gente pode rezar de consciência tranquila e com amor pela igreja, a gente pode até pedir a Deus pela conversão de todos nós, que precisamos de conversão constante. A gente se dispõe, então, com a igreja a ser no mundo uma presença missionária, transformadora,
porque Jesus pediu que nós fôssemos luz no mundo, sal da terra, fermento na massa, né? Não porque somos melhores, mas devemos procurar ser bons, dar o melhor de nós e procurar aprender com os outros, mesmo com aqueles que divergem de nós. Aquele outro segue um caminho tão diferente, mas parece que ele tem uma coisa que ele pode me ensinar. Então a gente tem que ter essa Sim. abertura, né? Mas não deixar de dar o testemunho pessoal de identidade da gente. Eu sou cristão católico. Vou dizer isso com alegria, porque são as identidades que dialogam. Se eu não tenho clareza de ser um cristão católico convicto e saber dizer por que sou, eu presto muito pouco serviço aos demais. Porque eu não consigo ser para eles uma identidade, não consigo explicar para os outros quem eu sou e por que sou, né? Então, acho que é muito importante isso, levar em conta sempre Jesus Cristo é a nossa referência. Somos a Igreja Católica que ao longo de 2.000 anos sempre procurou voltar para Jesus Cristo, sempre a volta para Ele. O convite à conversão é sempre isso, no início de cada missa se faz isso, né? Sim. É o ato penitencial, a volta a Ele, agradecer a Deus por tudo que na igreja a gente tem, os sacramentos, a vida comunitária, a doutrina, são coisas maravilhosas. Há pouco tempo eu escutei uma live de um pastor, eu já falei disso para outros, de um pastor que não é católico, que é brasileiro nos Estados Unidos, numa live entrevistado por um brasileiro. Ele falava muito mais bonito e com muito mais preparo da beleza da Igreja Católica do que muitos católicos. Ele começava a dizer, olha a beleza da Igreja Católica. Ele sabe que numa certa altura ele disse assim, quem ouviu e está me ouvindo agora sabe do que eu estou falando. Ele perguntou ao entrevistador, você permite que eu cante uma canção católica? Ele disse, sim. Ele começou, Salve Regina Mater. Interessante. Ele falava das coisas, assim como dizendo, os católicos têm um pai, o Papa, tem uma mãe, que é Maria, e isso os une, isso é uma força neles. Então a gente precisa valorizar essas coisas que a gente tem para ser também uma presença positiva para aqueles que são diferentes. Nós só podemos ser bons para os outros que não são católicos se formos bons católicos. Sim. Nós vamos amá-los, vamos respeitá-los, vamos dialogar com eles, eles vão se sentir bem conosco, vão nos respeitar, porque nós respeitaremos a eles. Então, para não fazer uma nova palestra, termino aqui, para dizer que isso eu considero que é a sabedoria do Evangelho. Fazer isso e fazer bem feito, fazer com todas as forças, mas juntos, unidos. É nisso que Deus atua, é nisso que está aquilo que Jesus disse quando pediu ao Pai. Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sim. Um pedido de Jesus, para o mundo acreditar que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, nós que nele cremos, precisamos ser unidos. Então, a unidade salvará o mundo, é a beleza do mundo. Amém. Eu vou fazer aqui a nossa despedida, mas eu gostaria que a gente encerrasse com a sua bênção. Quero, então, mais uma vez agradecer ao senhor. Eu sei que o senhor já sabe disso, né? Que o senhor é realmente resposta das nossas orações. Assim que a carta de renúncia do nosso antigo bispo Dom Zeno foi aceita, nós nos colocamos enquanto comunidade em oração pelo novo bispo, pelo senhor, mas sem saber que seria o senhor, né? Onde nós ali, cada um dos nossos irmãos ficou responsável por um horário do dia, e nós sempre rezando pelo novo bispo que estaria por chegar, e hoje é o senhor, então o senhor é realmente resposta das nossas orações, e resposta de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo, então muito obrigado realmente. Muito obrigado. E quero lembrar você, para você poder deixar seu like na nossa live, para você poder compartilhar para que mais pessoas tenham acesso. Você que é da Diocese de Novo Hamburgo, manda aí para o seu grupo, para os seus amigos da sua paróquia, pro seu grupo aí de jovens, grupo de oração, você que é ministro, pro seu grupo de ministros, pro seu grupo aí da sua paróquia, o grupo das paróquias vizinhas que você conhece também, para que mais pessoas escutem também a voz do nosso pastor, os direcionamentos que ele tem também para nós enquanto diocese, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, ainda se inscreva para você ficar por dentro de toda a nossa programação. E não esqueça, você é responsável, você é embaixador do reino. Você é responsável por espalhar essa cultura vocacional, essa cultura de unidade, essa cultura de Jesus, para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus. E aí todas as outras coisas vão acontecer. Ela vai se encontrar na sua vocação, ela vai se encontrar na sociedade, ela vai se encontrar na sua comunidade a partir do encontro com Jesus. Não se esqueça disso. É isso mesmo. Então, eu agradeço também, mais uma vez. Então, a bênção, é isso? Isso. Para que câmera eu olho? Pode ser para Pode ser aquela ali? ali. Então, tá bom. Então, a você, então, que nos assistiu, nos assiste agora, eu quero dizer que eu peço a Deus que abençoe você, abençoe sua família, suas atividades. Bênção significa dizer bem, né? Que Deus continue dizendo bem, falando bem também de você, de tudo aquilo que você faz.
que lhe dê a força. Deus em quem nós cremos, Ele é amor, de São João, né? Então, o que nós encontramos nele que satisfaz tudo, aquilo com que nós mais sonhamos é o fato de que Ele nos ama. Nos amou em Jesus, nos ama em Jesus, nos ama também no Espírito Santo. Deus é amor. Procuremos amar também, porque amando nós cumpriremos com a nossa missão. Então, Deus que é Pai, que é Todo-Poderoso, abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então é isso, gente. Não esqueça, é o embaixador do reino.